Livro de Salmos, capítulo número 137. Pergunta para o seu irmão aí: você tem sido fiel? Você tem sido fiel em tudo que você faz? Isso. Fica ofendido não, a pergunta é séria. Não é só sobre relacionamento não, fidelidade vai muito além do que relacionamento entre duas pessoas. Livro de Salmos, capítulo número 137, você achou aí? Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique... Perdão, vocês... Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Juntos: feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, abrimos a Tua palavra nessa noite para nela meditar, Pai. Fala no íntimo de cada coração, Pai. Tu sabe aquilo que precisamos ouvir, cada um no seu pessoal. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, você pode se assentar. Não se assusta com o final do verso 9, não, que você precisa entender o contexto do verso 9, porque é meio pesado, né? Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagar, né? Então, todo texto fora de contexto vira... Então, depois, ao longo da pregação, eu quero esclarecer para você. Então, não corra, não fuja, não se assuste, tá bom? Mas, você sabe o que é fidelidade? Normalmente, essa palavra é utilizada no contexto conjugal. Se eu me relaciono com uma pessoa, se eu namoro uma pessoa, eu tenho que ser fiel a ela. Esse é o princípio, deveria ser assim. Mas, a infidelidade é a falta de respeito com aquilo com que se deveria estar comprometido. Essa é a definição de infidelidade. Falta de respeito com aquilo que se deveria estar comprometido. Nós vivemos tempos de crise de comprometimento das pessoas. Nós vivemos uma crise de infidelidade. Vamos ver se eu só aprendi a usar isso aqui hoje. E a primeira coisa que nós temos é um mundo que vive problemas por causa da sua infidelidade. Nações em guerras armadas, nações em guerras comerciais. Atualmente, um país muito bacana está colocando sanções contra o nosso país, e se você achava que tudo que você comprava do americano era caro, prepare-se para fortes emoções. Poderá dobrar o preço de tudo que você compra que vende com um país como origem, esse país que está fazendo sanções contra o nosso país. Nós também, nosso país tem sofrido problemas por causa da infidelidade. Temos uma Constituição que não é mais respeitada, temos uma Suprema Corte que manda em tudo, amém? Estou equivocado, né? Um governo que diz lutar pelo pobre, mas gasta mais de 800 milhões em viagens de hotéis luxuosos. Mas fique tranquilo, ele está preocupado com você. Fala para o seu vizinho, ele está preocupado com você. E, por último, e não menos importante, nós temos uma igreja que vive o problema de infidelidade. É sobre isso que eu quero falar essa noite com você. Para viver bem com o seu pecado, o homem se torna infiel ao Evangelho. Para servir a Mamon, o homem se torna infiel no seu dízimo. Para saciar seus desejos e vontades, o homem se convence que Deus aceita tudo. E cria um conceito de igreja focada na satisfação humana. Deus não veio para satisfazer você, Deus veio para te salvar. Mas Ele é bom, creia nisso. Ele vai satisfazer seus desejos, sim. Mas o alvo da igreja da terra não é transformar as pessoas em pessoas ricas, não é fazer das pessoas famosas,
Mas o alvo da igreja na terra é salvar vidas. E por estarmos fugindo do nosso alvo, nós estamos sofrendo como igreja. Nós estamos perdendo parte do nosso caráter. Nós não estamos comprometidos com Cristo, que nos pede para sermos fiéis com a sua palavra. E o povo de Israel, um povo que nesse momento da história estava completamente abatido, sem esperança, eles, apesar de tudo o que eles estavam passando, eles tinham a plena convicção que eles eram os culpados por tudo aquilo que havia sido acometido a eles. O povo, os edomitas, o povo de Edom, é interessante que nessa história você pensa, o que esse povo tem a ver nessa história? Uma vez que o problema era com a Babilônia, o rei Nabucodonosor, que estava arrastando o povo de Deus para o cativeiro. É porque os edomitas eram um povo que não tinham capacidade bélica de atacar o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel está sendo preso pela Babilônia, dá uma olhadinha no versículo, vou colocar para você aqui, versículo 7. Olha o que eles diziam. Pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Então, eles entram nessa história, porque você tem que entender esse povo. Porque eles eram um povo que estavam torcendo pela derrota do povo de Israel. Você conhece alguém que torce pela sua derrota às vezes? Tem gente que vibra, tem pessoas que olhar, mas Israel, apesar do seu erro, ardia no coração deles a consciência de que, poxa, que Deus bom que nós tínhamos. E muitas das vezes nos nossos tremendais de lama, quando andamos sobre o vale da sombra da morte, nosso coração traz à memória aquilo que nos dá esperança. Poxa, quão grande é o meu Deus, porque eu cheguei a esse ponto, porque eu estou aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a cada manhã, por mais que essa frase seja repetitiva, lembre disso, porque por pior que seja o momento que você esteja enfrentando na sua vida, creia, Deus vai se levantar em favor do seu povo. Quando chega no versículo 1, eles vão lembrar, trazer memória, tudo o que eles tinham. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. É interessante você ver essas pessoas que estão aqui, eles viveram o tempo do verdadeiro poder de Deus. E a igreja hoje, muitas das vezes, quando senta em suas rodas, você escuta essa conversa. Eu lembro no tempo que a igreja era... Quem já escutou uma frase como essa alguma vez? Aquele tempo que a gente via o fogo descer, que a gente via verdadeiras manifestações, não charlatanismo como vemos hoje em dia. Esse fogo que arde em nosso coração é a presença do Espírito Santo de Deus nos chamando para voltar às nossas bases. E a base da igreja é Cristo. Fala para o seu irmão, Cristo. Ele é a base da igreja. Então, muitas das vezes, quando você sentir no seu coração, não é saudosismo não, na verdade é o Espírito Santo de Deus te lembrando o que de fato é o Evangelho puro, a palavra viva e eficaz de Deus, mudando vidas, não tratamentos emocionais humanos, mas o Espírito Santo de fato, tá uma benção aqui, vou melhorar esse som, mas o Espírito Santo de Deus de fato agindo na vida da sua igreja. E no versículo 2 ele fala, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. É importante lembrar que o povo de Deus era conhecido pela sua celebração, pela sua festa, pelo seu júbilo. Então você imagina que cena, um povo que louvava tanto ao Senhor, naquele momento abatido, com suas harpas e instrumentos pendurados. Que triste, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cante para nós um dos cânticos de Sião. Olha que coisa, quando você está passando por luta, muitas das vezes as pessoas no seu íntimo ou em frases indiretas falam para você, e aí, cadê o seu Deus? E aí, crente, será que agora Deus é com você? E é aquela hora que você precisa colocar os 2 pés no chão, na verdade os 2 joelhos no chão e clamar, Senhor Deus, ouve o clamor que é feito nesse momento do teu servo. Reconhecer limitações, reconhecer luta. Luta não é sinal de que Deus não está com você. Luta não é sinal que você é menos cristão, mas são oportunidades, muitas das vezes, de Deus trabalhar no mais íntimo do nosso coração. Porque quando tudo vai bem na sua vida, muitas das vezes, eu posso confessar isso para você, quem aqui às vezes não foi um pouquinho metido quando está tudo bem na sua vida? Quando tem dinheiro sobrando na conta, né? Eu lembro que às vezes quando caía
a PL da empresa, né, participação dos lucros do Banco Bradesco, no tempo de ouro do banco, eu me sentia o tal. Comprava ferramenta para meu pai era apaixonado por ferramenta, eu comprei uma série de ferramentas lasers da Bosch, né? E eu achava que era o cara, mas às vezes chegava o boleto, fatura do cartão muito alta, a conta negativada, e você muito sem graça voltando para casa, porque o nosso coração é extremamente enganoso. Muitas das vezes a gente confia mais na força do nosso braço, mas é importante que Deus sempre nos lembra que a nossa confiança tem que estar nele, amém? Versículo 4 faz o seguinte: olha que interessante, quando a gente é chamado à razão para a fidelidade do nosso Deus. Mas, versículo 4, mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Isso, você tem que entender. Mesmo naquele ponto que eles estavam, eles sabiam que eles estavam em terra estranha. Esse é o tipo de pregação que o crente camaleão não gosta. Porque o crente camaleão é um tipo de pessoa que se adapta a todo tipo de terreno que ele está. Não. Você tem que entender, aqui não é o nosso lugar. A terra não é o nosso local. O nosso local é na glória, nos céus. Então, quando você olhar o caos desse mundo, os homens em guerra, pessoas, um homem no elevador dando 60 socos na sua namorada. Quem soube desse episódio triste? Sabe o que mais me revoltou? Porque eu sou pai de menina, então é que ele ainda levanta para ver a cara dela, o estado que ele deixou ela. Existe quase um sadismo por parte dele, que ele ainda levanta para olhar para a jovem, né? E ele está com medo agora de ser agredido no presídio. Ah, tadinho, coitadinho dele. Sabe por que isso te incomoda? Porque você sabe que aqui não é o seu lugar. O seu coração sabe que o mundo jaz no maligno. Isso gera uma revolta no seu coração, porque você habita um Deus de justiça, que não aceita ver esse tipo de coisa. Isso incomoda você. Então, o crente camaleão não curte esse muito tipo de pregação, não. Mas nós precisamos entender, de fato, o mundo tem que ser algo que nos incomoda. Se o mundo não te incomoda, tem que acender um sinal de alerta no seu coração. Você não pode se conformar. Vamos ser pessoas revoltadas? Não, vamos ser pessoas que confiam no poder de Deus e que não ficam sorrindo para o mal desse mundo. E quando chega no versículo 5 e 6, o salmista, ele enfatiza, né, o mesmo sentimento que às vezes existe no nosso coração de não esquecer os poderosos feitos do Senhor. Versículo 5, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca. Isso é a situação de uma pessoa grande e seca, né? Está passando uma sede extrema. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Momento que às vezes a gente, como falava no começo da pregação, aquela nostalgia que nós trazemos no nosso coração. Se eu me esquecer, eu não quero me esquecer de o quanto Deus é bom, eu não quero me esquecer que Deus ainda faz coisas maravilhosas, mesmo que o homem ache que os milagres cessaram, não cessaram. O homem que hoje está muito mais distante da boa vontade de Deus. Os milagres não cessaram, eu vejo milagres, mas a irmã Yolanda conversava comigo uma coisa muito séria. Hoje, quando o homem faz o milagre, os holofotes e a glória se voltam para aquele homem. Você acha que Deus vai permitir que a sua glória seja arranhada? É nisso que a igreja tem sofrido, nessa escassez de milagres verdadeiros, porque ao invés de adorar o Criador, adora o homem e a criação. A igreja precisa aprender a parar de querer colocar o homem no centro do milagre, e sim o Deus Todo-Poderoso que faz, porque a palavra de Deus fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Então toda a honra, toda a glória pertencem ao Senhor. Deus quiser, no instalar de dedos, eu estou agarrado na cama do seu hospital e Deus levanta outro homem para ficar aqui. Não é o homem que faz, é Deus quem faz. Nós somos apenas vaso, instrumentos nas mãos do Senhor. Versículo 7 ao versículo 9. Agora você precisa entender por que é tão violento esse versículo 9. Porque o que ele está falando, o salmista, é o seguinte: quando o povo de Edom ficou torcendo pelo mal do povo de Israel, a Babilônia foi muito maldosa. Olha o que os da Babilônia fizeram, a mando do rei Nabucodonosor. Violentaram as jovens, as esposas. Isso é uma humilhação para o soldado, para o guerreiro, né? Ver a sua esposa, as suas filhas, e eles pegavam as crianças e esmagavam com pedras. Então o que o salmista está dizendo aqui, que ele deseja
que seja feliz, bem-aventurado aqueles que os vingarem, falando aquilo que acontece no versículo 7, 8 e 9, que eu vou ler para você mais uma vez. Contra os filhos de Edom. Edom foi a galera que ficou torcendo, era um bando de gente frouxa, que não tinha disposição para encarar Israel, mas quando os babilônicos encararam Israel, ficaram torcendo, dizendo: arrase Jerusalém até os seus alicerces. E versículo 8, filha da Babilônia, você que será destruída, porque isso aconteceu com as filhas de Israel. Feliz é aquele que retribuir o mal que você nos fez, feliz é aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Por isso esse texto tão pesado. O povo edomita, eles ficaram zombando de Israel. Então imagina você, no meio da sua derrota, as pessoas zombando de você. Muitas das vezes tem pessoas que são amorzinho com você, até o dia que você abaixa a cabeça com uma derrota. Já viu uma pessoa crescer para cima de você quando você não estava muito bem? É nessa hora que nós precisamos confiar no poder do nosso Deus. As pessoas muitas das vezes crescem contra nós quando estamos feridos, quando estamos de cabeça baixa. Eu vou dizer um testemunho muito pessoal meu. Foi logo após a morte do meu pai que homens se levantaram e assediaram moralmente eu e minha mãe para ocupar o espaço como pastor dessa igreja, na marra. Homens intimidaram eu e minha mãe. No canto daquele altar, eu lembro até hoje, um homem que se levantou intimidando eu e minha mãe. Pessoas foram embora, pessoas deram as costas. Aí, será que pobre coitado do Vitinho, abandonado. Quem faz não é o Vitor. Mas sabe o que eu coloquei na minha mente? Que esse ministério tinha que ser baseado em uma coisa muito simples: fidelidade. Fidelidade é o que me foi ensinado pelo pastor Francisco, fidelidade para com você, igreja. Tem pastor que até zoa comigo, porque eu dou muita satisfação de vocês do que eu faço, mas eu dou satisfação, porque tudo que eu faço é com o seu dízimo e com a sua oferta. É por isso que eu faço relatório de tudo que eu faço. Você pode sentar comigo e perguntar tudo o que acontece na igreja, porque eu quero ser fiel com a igreja. Fidelidade com o presbitério nacional, na nossa denominação, pastores do nosso colégio de bispos. Fidelidade acima de tudo com a palavra de Deus. Tudo o que está nessa palavra. Deus não está voltando para buscar uma igreja que flexibiliza e relativa ao evangelho. Deus está voltando para buscar uma igreja que é fiel à sua palavra. Por pior que fosse a situação do povo de Israel, eles sabiam que eles não deviam celebrar cânticos em terra estranha. Eles sabiam disso. Eu vou dizer para você um testemunho de relativização do evangelho e flexibilização. Eu gosto muito de música. Entrei num blog recentemente, no Instagram, de uma pessoa, e uma igreja tocando pelo Senhor, instrumental bonito, e eles pegaram o solo do Michael Jackson e colocaram dentro da música pelo Senhor. Eu falei aqui, eu revoltado em meu coração, eu coloquei a seguinte frase no texto: por essa nem o diabo esperava. Aí os músicos revoltosos, não, esse é legalismo, não. Aí eu botei assim: o Deus deste mundo lhe cegou o entendimento. A conversa parou ali, porque o pessoal está achando que fidelidade é algo. A igreja está sentindo muito à vontade em trazer o secular para a sua vida, mas você não fala que você é separado? Pergunta para o seu irmão: você não é separado? Não é uma bonita frase de efeito? Então, dentro da minha caminhada, da minha pesquisa, pelo agir de Deus, pelo mover do Espírito Santo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, esse salmo muito me confrontou, por lembrar que Deus é um Deus que só serve àqueles que são fiéis para com Ele. A fidelidade é algo que Deus não negocia. Deus não negocia a sua fidelidade. E a infidelidade do mundo, a infidelidade que o mundo normatizou, está entrando no coração da igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso, que a palavra de Deus nos adverte: não vos conformeis. Fala para o seu irmão: não se conforme. Não se conforme com as coisas que estão acontecendo lá fora. Então eu deixei 4 coisas que quero que você guarde no seu coração para fazermos aplicação nessa noite. E nem tinha tirado o texto. Cadê? Isso. Primeira, fala para o seu irmão: preservar a identidade espiritual. Fala para ele. Assim como os judeus se recusaram a trivializar os cânticos de Sião, ou seja, banalizar os cânticos de Sião,
nós somos desafiados a proteger o que é sagrado, a nossa fé. Fale para o seu irmão, lute pela sua fé. Isso significa resistir à pressão dos valores do mundo que são lançados contra nós todos os dias. Não se conforme. Segunda coisa, saudade do lar espiritual. Quem crê que vai morar na glória diz amém. A saudade que Sião reflete nesse texto, por uma conexão com Deus, pela sua vontade, isso deve produzir em nós a esperança da glória. Cristo em vós? Quem é cristão é feliz porque sabe que Deus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a alegria do crente. Segundo, resistência ao conforto excessivo. Os exilados não se sentiam em casa. Eu fico muito preocupado quando às vezes numa festa de família, com palavrão, cerveja, bebidas alcoólicas, desrespeito, pessoas com roupas indecentes. Aí eu costumo fazer muita piada. Pé na areia, né? A caipirinha, não é isso? Eu pensava que era peraí, até que eu entendi que essa música era pé na areia. Eu pensei, peraí. Eu falei, peraí, entendi. Aí a igreja que me exortou uma vez, né? Eu não conheço a música, mas meu vizinho escuta isso o dia inteiro, 24 horas, né? Quando o bolso, a família dele cai, ele compra cerveja, faz a farra dele. Aí o cristão ali, como se tudo estivesse, você não pode. Me perdoa, isso é pregação que não enche igreja não. Porque hoje em dia a ideia é pregar uma coisa que agrade o ouvido, para você continuar fazendo tudo que você fala, mas não é assim não. Quando você perguntar, por que Deus não tem feito na minha vida? Você precisa entender, se eu pertenço ao reino de Deus, eu não posso me sentir bem ao estar num lugar como esse. Se no passado você esteve, legal, as coisas velhas já, tudo se fez. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não se sinta confortável onde as trevas reinam, aonde as trevas brilham. E por último, e não menos importante, expressão autêntica da sua fé. Fala para o seu irmão, você tem expressado a sua fé? Será que você na sua casa grita um aleluia bem forte? Bota um cântico de reteté bem forte, pesado lá, né? Hoje eu quero de Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir. Será que você tem coragem de botar porque o seu vizinho bota funk alto na sua orelha e você fica lá, tá repreendido. Não, grita glória, aleluia, repreende o diabo no nome de Jesus, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lute para manter a sua integridade espiritual, sua fidelidade por Deus, por mais hostil que o mundo esteja sendo com você, porque às vezes nós flexibilizamos as coisas de Deus para não ter que entrar em atrito. Mas não foi Jesus que falou? Eu não vim para trazer paz, mas sim guerra. Entre mãe e filho, entre nora, né? Você precisa entender isso. A palavra de Deus nos chama, vamos amar, vamos ser pacientes, longânimos, sim. São frutos do Espírito Santo de Deus. Mas nós não estamos aqui para sorrir para o mal deste mundo. Nós não estamos aqui para sorrir às maldades que são feitas. Nós estamos aqui para aguardar a volta do nosso Deus. Que não falte o óleo sobre a cabeça e as vestes alvas como a areia. Fala para o seu irmão, seu coração está limpo? Seu coração tem sido fiel com Deus? Pergunta para ele. Eu espero que o testemunho do povo de Israel, porque o próprio profeta disse, o meu povo, dizendo aquilo que Deus havia dito, o meu povo tem sido destruído por quê? E falta conhecimento. Vamos conhecer mais a Deus e ouvir menos o que os profetas fofinhos, modernos estão dizendo para a igreja. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.